بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Todos os louvores são para Allah, nós o louvamos, a Ele pedimos ajuda e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal de nós mesmos e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que Ele desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Isto dito, com certeza que a mais verídica das narrações é o livro de Allah, e o melhor caminho é o caminho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E as piores coisas são as invenções na religião. E todas as invenções na religião são inovações. E todas as inovações são um desvio. E todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos nesta série de aulas que são a tradução deste livro escrito pelo nobre Sheikh Muhammad Nasr ad-Din al-Albani rahimahullahu ta'ala, intitulado Talkhisu صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. O resumo da descrição da oração do profeta sallallahu alaihi wasallam, desde o takbir até às saudações finais, como se tu a visses. Na aula anterior falámos do Qunut al-Nazila e Qunut al-Witr. Na aula de hoje iremos, bi'idhnillah, falar do tashahud, do último tashahud, o último tashahud, e da forma de se sentar nele. Iremos também falar da obrigação de orar sobre o profeta sallallahu alaihi wasallam neste último tashahud, e também iremos falar da invocação ou do pedido de proteção contra 4 coisas. Então o autor, depois de ter mencionado Al-Qunut, Qunut al-Nazila e Qunut al-Witr, disse o seguinte: o último tashahud e a forma de se sentar nele, que é a tawarruk. Então neste novo subcapítulo, o autor disse o último tashahud e a forma de se sentar nele, que é a tawarruk. Isto é, a forma de se sentar neste último tashahud é a tawarruk. Então o Sheikh al-Albani rahimahullah disse: depois senta-se, isto é, a pessoa que está a orar, depois senta-se e efetua o último tashahud. Depois a pessoa se senta e efetua o último tashahud. E o autor diz que ambos são obrigatórios. Ambos são obrigatórios. Isto é, o facto de se sentar para efetuar o tashahud e o tashahud ele mesmo. Isto é, o último tashahud é obrigatório e o facto de se sentar para ele também é obrigatório. Também é obrigatório. Depois o autor, rahimahullah, diz: e faz nele a mesma coisa que fez no primeiro. Isto é, faz no último tashahud a mesma coisa que fez no primeiro. E logo que falámos do primeiro tashahud, demos bastantes detalhes acerca do primeiro tashahud. Até falámos da diferença entre o primeiro e o último tashahud. Então aqui o autor nos diz: e faz nele, isto é, a pessoa faz no primeiro tashahud, no último tashahud, a mesma coisa
que fez no primeiro. Isto é, a forma de fazer o primeiro e o último tashahhud é a mesma. Exceto, o autor diz aqui, exceto a forma de se sentar nele, pois se senta mutawarrikan e não muftarishan. Então, reparem aqui bem nesta exceção e nesta diferença entre o primeiro e o último tashahhud, que é a forma de se sentar nele. No primeiro tashahhud, explicámos que a pessoa se senta muftarishan. Isto é, se senta sobre o pé esquerdo, com o pé direito na vertical e os dedos do pé direito na direção da qibla. E aqui no último tashahhud, a pessoa se senta mutawarrikan, e o autor vai mencionar já a seguir a descrição desta sentada, que é a tawarruk. Então, esta forma de sentar, mutawarrikan ou a tawarruk, consiste em se sentar sobre a coxa e a nádega esquerda. Então, esta sentada consiste em que a pessoa se sente sobre a sua coxa e sobre a sua nádega esquerda. Sobre a coxa e a nádega esquerda. E fazer sair os dois pés do lado direito. Fazendo passar o pé esquerdo por baixo do tíbia, ou por baixo da canela do pé, do tíbia ou da canela direita. Repito. Então esta sentada, que é sentada no último tashahhud, que é o segundo tashahhud, é a tawarruk. E a tawarruk consiste em que a pessoa se sente sobre a sua coxa e a sua nádega esquerda e que faça sair os seus dois pés do lado direito, fazendo passar o pé esquerdo por baixo do tíbia ou por baixo da canela direita. E esta sentada foi descrita também nas aulas de jurisprudência. Depois o autor continua dizendo, e levanta o pé direito, isto é, pousa o pé direito na vertical com os dedos em direção da qibla. A posição do pé direito, nesta posição, mutawarrikan, é semelhante à posição de al-iftirash, que foi mencionada anteriormente. Então, a pessoa nesta posição, no tawarruk, se senta sobre a sua coxa e sobre a sua nádega esquerda, faz passar o pé esquerdo por baixo do tíbia ou da canela direita e coloca o pé direito na vertical em direção de al-qibla, com os dedos, em direção de al-qibla. Depois o autor diz, e é permitido às vezes de deitar o pé direito sobre o solo na horizontal. Aqui é uma segunda forma de pousar o pé direito. Reparem bem que aqui é o pé direito. Durante esta posição, esta sentada que é a tawarruk, que é própria, e repito mais uma vez, esta posição, esta sentada, a tawarruk, é própria, é específica ao último tashahhud. E tiro a vossa atenção mais uma vez. Aqui falamos do último tashahhud, quer dizer o segundo. E não o primeiro. Pois, como todos sabem, há orações que têm um só tashahhud, que é, por exemplo, a oração de Al-Fajr, e também as orações facultativas, na qual só há um tashahhud. Então nos sentamos da forma que foi mencionada anteriormente. No primeiro tashahhud, nos sentamos a sentada de al-iftirash, muftarishan. Nos sentamos sobre o pé esquerdo. Aqui estamos a falar das orações que têm 3 ou 4 raka'at, unidades de oração, como é o caso de al-Dhuhr, al-Asr, al-Isha e também de al-Maghrib, que tem 3, e na qual há 2 tashahhud. Então, aqui estamos a falar do último tashahhud, que é o segundo, no qual nos sentamos mutawarrikan e não muftarishan. Nos sentamos sobre a nossa coxa e sobre a nossa nádega esquerda, passando o pé esquerdo por baixo
do tíbia ou da canela direita e colocando o pé direito na vertical com os dedos em direção da qibla. E aqui o autor nos mostra uma segunda forma de pousar o pé direito, que é sobre o solo. Sobre o solo, na horizontal e não na vertical com os dedos em direção da qibla. Esta segunda forma de pousar o pé, os dedos não estão em direção da qibla, mas o pé está deitado na vertical, na horizontal, perdão, sobre o solo. Depois o autor diz, e segura com a sua mão esquerda o joelho esquerdo, a fim de manter o equilíbrio. Aqui o autor nos mostra a forma de colocar a mão esquerda. A forma de colocar a mão esquerda. Na sentada muftarishan, que foi mencionada no primeiro tashahhud, nas aulas anteriores, dissemos que a mão é pousada sobre, quer dizer que a palma da mão é pousada sobre a coxa e que a ponta dos dedos é colocada sobre o joelho. Aqui, nesta sentada, que é mutawarrikan, a mão vem segurar o joelho. Quer dizer que a pessoa abre a sua mão e segura o seu joelho, a fim de manter o equilíbrio. Então vemos aqui uma diferença também na forma de colocar a mão nestas duas sentadas, que é a primeira, que é a liftirash, que é a sentada no primeiro tashahhud, e também nas orações que só tenha um tashahhud, e aqui a segunda forma de nos sentarmos, e é a diferença entre as duas, nesta sentada que é mutawarrikan, logo que há dois tashahhud, no último tashahhud, é que a pessoa segura o seu joelho. Depois o autor passa a um outro subcapítulo, dizendo a obrigação de orar sobre o profeta sallallahu alaihi wasallam e de pedir a proteção contra 4 coisas. Então aqui o autor nos diz que neste tashahhud a pessoa tem de orar obrigatoriamente sobre o profeta sallallahu alaihi wasallam e também tem de pedir a proteção contra 4 coisas. Depois o autor diz, e é obrigatório neste tashahhud, isto é, no segundo e no último, de orar sobre o profeta sallallahu alaihi wasallam. E as fórmulas foram mencionadas no primeiro tashahhud. Então aqui o autor nos envia às aulas ou ao capítulo, ao subcapítulo do primeiro tashahhud, no qual foram mencionadas as fórmulas de orar sobre o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, mas vou mencionar uma só vez e não vou repetir 2 vezes, mas uma só, a fim de lembrar. E aquele que quer mais detalhes, que volte às aulas do primeiro tashahhud. Então, aquilo que foi mencionado pelo autor, rahimahullah, no primeiro tashahhud, sobre a oração sobre o profeta sallallahu alaihi wasallam é a seguinte. A fórmula mencionada pelo autor é a seguinte. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Então esta é a fórmula que foi mencionada anteriormente, que é a oração sobre, ou a forma de orar sobre o profeta sallallahu alaihi wasallam. Então neste último tashahhud, que é o segundo, a pessoa tem de orar obrigatoriamente sobre o profeta sallallahu alaihi wasallam. Depois o autor diz, e de pedir proteção a Allah subhanahu wa ta'ala contra 4 coisas. Contra 4 coisas. Então aqui o autor nos diz que devemos também pedir proteção a Allah subhanahu wa ta'ala neste último tashahhud contra 4 coisas. Então a pessoa faz a fórmula do tashahhud, que também foi explicada anteriormente, isto é, o início do tashahhud. Vimos aqui a forma de nos sentarmos no tashahhud. Depois o tashahhud já foi explicado e foi detalhado
no primeiro, e aqui o autor nos diz que a pessoa diz a mesma coisa que disse no primeiro, que é Tahiyyatu lillah wa salawatu wa tayyibat, e convido todos a voltarem a ouvir os áudios sobre o primeiro tashahhud. Então a pessoa começa por fazer a Tahiyyatu lillah, depois quando termina, faz a oração sobre o profeta sallallahu alaihi wasallam que mencionámos agora, e depois de ter feito a tashahhud e também de ter feito a oração sobre o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, aí, só aí, faz ou pede proteção a Allah subhanahu wa ta'ala contra 4 coisas. E essas coisas, a invocação é a seguinte. O autor mencionou a invocação que é Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Repito. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Repito uma terceira vez. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. E, de maneira resumida, estas 4 coisas são que a pessoa pede a Allah subhanahu wa ta'ala de o proteger do castigo do inferno, do castigo da sepultura e do teste da vida e da morte. O teste da vida são os testes que as pessoas têm, as dificuldades, as calamidades que acontecem na vida do ser humano, e o teste da morte são as questões que vão ser feitas ao defunto logo que é enterrado. Será questionado acerca do seu Senhor, da sua religião e do seu profeta. E também a 4ª coisa é que pede proteção a Allah do mal do falso Messias, Al-Masih ad-Dajjal, do falso Messias que é Al-Masih ad-Dajjal. Então, a pessoa, neste último tashahhud, faz estas 3 coisas. At-tashahhud, at-tahiyyatu lillah, was-salawat, até ao fim da invocação. Depois ora sobre o profeta sallallahu alaihi wasallam, que é Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, até ao final da invocação, como foi esclarecido. E depois invoca Allah subhanahu wa ta'ala através desta invocação, pedindo proteção a Allah subhanahu wa ta'ala contra estas 4 coisas. Depois o autor diz o seguinte. Menciona um outro subcapítulo dizendo a invocação antes das saudações finais. A invocação antes das saudações finais. Isto é, depois de ter terminado estas 3 coisas que mencionei agora mesmo, a pessoa faz mais invocações. Convém, e aqui não é uma obrigação, mas convém fazer invocações antes das saudações finais. Então o autor diz, depois de invocar, a pessoa invoca em seu favor, para si mesmo, dentre as invocações que foram relatadas no Alcorão e na Sunnah. Caso não conheça nenhuma delas, então que invoque por invocações que lhe sejam benéficas na sua religião e na sua vida mundana. Então aqui, antes de fazer as saudações finais, depois de ter efetuado estas 3 coisas, o tashahhud, a oração sobre o profeta sallallahu alaihi wasallam e o pedido de proteção contra estas 4 coisas, a pessoa pode invocar, pode suplicar a Allah subhanahu wa ta'ala para si próprio, para si mesmo, mas também para os outros, para a comunidade, para os seus familiares, etc. E o melhor é de escolher estas invocações do Alcorão e da Sunnah. Caso a pessoa não conheça
nenhuma invocação do Alcorão nem da Sunna, então nesse caso a pessoa faz invocações como pode fazer e como sabe fazer, invoca, pede a Allah, suplica a Allah subhanahu wa ta'ala tudo aquilo que lhe é benéfico na sua religião, mas também na sua vida mundana. Ficamos por aqui e continuaremos, e será a última aula, a próxima aula será a última, bi'idhnillahi ta'ala, que será acerca das saudações finais. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.